Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Robert aqui. A gente vai agora para a nossa segunda aula remota após o retorno das aulas online neste segundo semestre de 2020. Desde já eu peço que vocês enviem no meu privado a primeira atividade que eu fiz com vocês, que foi a correção correção, né, interpretação e compreensão do texto. E até agora eu recebi apenas da Case, viu? A atividade. Eu espero que até sexta-feira, né? Agora vocês possam entregar para mim, porque já é uma atividade que já deveria ter sido feita e a gente não pode, a partir desse segundo semestre, né? Deixar vocês muito à vontade. Eu sei que a situação ainda é um pouco difícil, mas eu peço que a compreensão, peço o esforço, na verdade, de todo mundo para que a gente possa sair dessa da melhor maneira possível. Então eu decidi voltar aqui para o Google Sala de Aula porque é aqui que começou tudo, né? Depois que as aulas foram suspensas lá na metade do mês de março, eu iniciei com vocês remotamente aqui pelo Classroom. Só que depois eu migrei para o WhatsApp porque eu vi que vocês não estavam correspondendo muito ao sala de aula, nem todo mundo tinha o celular que era compatível e muita gente não sabia mexer, daí eu decidi postar tudo no WhatsApp. Mas como eu falei para vocês, eu vou responder tudo que eu fiz no primeiro semestre, até chegarmos à última atividade que eu postei lá no finalzinho do mês de junho. Então aqui a gente tem a primeira semana. Na primeira semana, que foi de 1º a 3 de abril, eu coloquei para vocês aqui uns vídeos do professor Noslen para vocês verem. E eu coloquei algumas perguntas aqui de forma geral sobre periodização literária, né? Então eu vou responder com vocês essas perguntas. Eu quero que vocês copiem as perguntas e as respostas. Vocês podem fazer isso pelo celular, não sei, através de um editor de texto, então copiar no caderno, tirar foto, enviar para mim o nome de vocês com a turma e a respectiva atividade para eu fazer a contabilidade de quem está fazendo as coisas. Então aqui a primeira pergunta é o seguinte: qual escola literária que deu origem aos movimentos literários em Portugal? Cite 2 características. Bem fácil, né, gente? Então eu vou colocar aqui, eu vou responder e vocês vão respondendo junto comigo. A primeira escola que deu origem aos movimentos da literatura portuguesa é chamada de trovadorismo. Trovadorismo. Então, como característica dessa escola, a gente tem aqui o uso de cantigas e a gente pode colocar também como característica, né, o medievalismo. Existem outras características, né? Mas como o trovadorismo surgiu na Idade Média, a gente vai perceber que o pano de fundo das poesias tem a ver com a corte. A gente vai ver que tem a questão de damas, de cavaleiros, né? Tem aquela coisa mais palaciana. Por isso que eu coloquei aqui o medievalismo como características. E as cantigas, né? Nessa época, poesia e música eram uma coisa só, não tinha separação ainda de poesia da música. Então a poesia era cantada, né? O trovadorismo tem a ver com a questão da trova, né? Que era a trova é uma espécie de nota musical, né? Tem a ver com a fazer trovas, né? Era fazer música, né? E os trovadores eles usavam a lira, que era uma pequena harpa, né? Para fazer essas trovas, né? Para fazer essas canções, esses versos, na verdade. Então aí essa seria a resposta dessa primeira pergunta, certo, gente? Então eu salvei aqui, vamos para a nossa próxima pergunta, que diz o seguinte: a escola literária conhecida por mostrar o homem em conflito, que também é conhecida por ser a escola literária dos contrastes, como é que eu chamo essa escola? Essa escola aqui eu chamo de barroco. Eu estou fazendo aqui com vocês uma revisão, porque trovadorismo, barroco, arcadismo, eu até cheguei a falar isso para vocês em sala.
Eu espero que vocês tenham visto isso aí no primeiro ano, né? São assuntos de literatura do primeiro ano. Então, o Barroco ele vem logo depois do Renascimento, né? Do Classicismo. O Barroco é aquela escola em que o homem fica dividido entre a vontade dele e a vontade de Deus, né? É por isso que essa questão do contraste, né? Essa questão aí das contradições. Então, essa aí seria a nossa resposta. Deixa eu salvar aqui. Barroco, certo? Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Entre as escolas literárias portuguesas e brasileiras, há movimentos literários que existiram na história portuguesa, porém não fazem parte do histórico de movimentos literários brasileiros. Por que existe essa diferença? Cite um movimento literário que existe na história da literatura portuguesa, porém não existe na literatura brasileira. Então, aqui a gente tem duas perguntas. Por que existe essa diferença, né? Por que existem umas escolas em Portugal e não existem as mesmas escolas no Brasil? Vocês podem colocar assim. Porque no Brasil não houve idade média, logo não tivemos, nós brasileiros, né? Não tivemos as escolas literárias do trovadorismo e do classicismo. Então, essa aqui é a primeira diferença, né? Mas no Brasil, em contrapartida, teve o quinhentismo, né? O quinhentismo não é bem uma escola literária, tem a ver ali com a questão da literatura de informação, literatura dos navegantes, literatura catequética, né? A questão do ensino dos padres jesuítas para tentar ocidentalizar, tentar civilizar os índios. Então, aqueles escritos dos padres são literários, né? A carta que o Pero Vaz de Caminha fez descrevendo o Brasil, né, as pessoas que aqui estavam, a beleza do país, também é literário. Então, aqui teve o quinhentismo, que não teve lá, porque lá já estava rolando, a literatura já era mais densa, né? Ela teve trovadorismo, teve classicismo, teve o Renascimento, que foi bem forte. Então, aqui ele quer para citar um movimento que existe na literatura, já fizemos isso, né? Citei aqui trovadorismo e citei também o classicismo, e a diferença é porque aqui no Brasil não teve Idade Média, né? A Idade Média ali é século 11, 12, 13, 14, 15, o Brasil foi descoberto em 1500, né? No final do século, no último ano do século 15, e 1501 já era século 16. Então o Brasil não teve aí essas estéticas literárias. Vou salvar aqui. Vamos para a nossa próxima pergunta. Por volta do ano 1881, quais estilos literários apresentavam maior força? A gente nessa época teve aí 4 escolas literárias que ao mesmo tempo existiam, né, no final do século XIX. A gente tinha ali romantismo, realismo, parnasianismo e simbolismo. Então a gente pode colocar quais estilos literários apresentavam maior força. Mas quem tinha mais força nesse finalzinho era o parnasianismo. O simbolismo, ele também tinha força, mas não tanto quanto os parnasianos, né? Mas a gente pode colocar aqui todas as 4. Vamos colocar aqui romantismo, realismo barra naturalismo, né? Naturalismo é um realismo mais extremo. Parnasianismo e simbolismo. Aí ele quer aqui para citar os estilos e suas principais diferenças, né? Então a gente pode colocar assim: o parnasianismo
o parnasianismo pregava a arte pela arte. Eram contra os românticos. O simbolismo pregava a transcendência, transcendência da alma em face do corpo, né? Eles flertavam muito com essa questão da espiritualidade, né? A própria morte para eles era algo muito bom, né? Para os simbolistas, eles não eram muito satisfeitos com a realidade deles. A gente pode colocar aqui o realismo, podemos colocar assim: enquanto o realismo fazia oposição ao romantismo, pois tratava a realidade do jeito que ela era. Aqui eu fiz um resumo, uma síntese para vocês das principais características aí. O romantismo a gente vai estudar ele exaustivamente, né? O romantismo é aquela escola lírica, né? Aquela escola que tratava dos sentimentos, da emoção, né? O poeta romântico é um poeta muito profundo, muito subjetivista, né? A questão sentimental para ele vale muito, então ele meio que desprezava a realidade, né? Por mais que existisse uma realidade cruel, né? Uma realidade que escravizava pessoas, né? Porque nessa época era a época da escravidão. O poeta romântico não ligava muito para isso, né? Ele era mais preocupado com os sentimentos dele. Então a gente vai avançando aqui para a nossa última questão. Vou salvar aqui para vocês. Quem tiver acesso lá ao Classroom pode depois buscar essas respostas. E aqui a gente tem essa pergunta: leia o seguinte fragmento do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e responda as questões propostas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse texto pertence ao romantismo brasileiro. A qual geração do romantismo brasileiro lhe pertence? Então aqui a letra A a gente pode colocar como resposta primeira geração, que é a geração indianista, né? A geração nacionalista do romantismo brasileiro. Segundo a resposta na letra A, indique com elementos do texto exposto característica da geração romântica a qual pertence o texto. A gente pode colocar aqui, né? Nacionalismo. A gente pode colocar também exaltação à pátria, né? O Gonçalves Dias, nosso conterrâneo, né, maranhense, ele gostava muito aqui de Caxias, né, do Maranhão, que é o local onde ele nasceu, e essa canção do Exílio mostra exatamente isso, né, que ele exalta a pátria, né, essa questão da nacionalidade. Então, gente, essa foi mais uma resolução das atividades que eu trabalhei com vocês lá no primeiro semestre. Mais uma vez eu quero que vocês copiem no caderno, tirem a foto para mim, ou então vocês podem responder no Google Class, quem tiver acesso, e aí eu vou verificar. Tem até algumas pessoas que já fizeram, né? Eu estou vendo aqui, ó. Eu não sei quem que é Bia no Nex, que vocês colocam o nome de vocês, mas aqui o Adriel, a Bia, Claudenha, a Esther, Casey, Lucas, eu até respondi aqui para algumas pessoas, mas quem não está no Google Class pode mandar foto para eu fazer a contabilidade, certo? Então desejo a todos aí um bom dia e até a próxima.